muitas coisas que nós temos como inovações tecnológicas, inclusive redes sociais, elas são ferramentas poderosas para, inclusive, o pastoreio. Mas, ao mesmo tempo que ela é uma bênção, é uma maldição. E essa parte que eu acho que é o programa de hoje é muito voltado para isso, né? Nos fazer enxergar. Porque muitas vezes a gente só se fala da bênção. Muitas vezes só se fala dos âmbitos positivos. E pouco se fala da maldição. De Paletó e Bermuda, nosso podcast contando sobre os bastidores da vida ministerial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a busca do coração do ministro pelo sucesso, por aparecer, por ser admirado e principalmente no nosso tempo, como isso se torna uma possibilidade ainda maior por meio das mídias sociais, do ambiente digital e como isso pode acabar seduzindo a vida do ministro. Sempre me acompanhando aqui no nosso podcast, Davi Luna. Olá a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem nessa nossa jornada. As redes sociais ampliaram o público do pastor, ampliaram o público do pregador. As redes sociais deram uma visibilidade, uma notoriedade que não se tinha, só se tinha na igreja local. Não só nos sermões, não só nas redes sociais, não só nos posts que se colocam, mas principalmente também nos comentários que se dá e nos engajamentos. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E Leitão, a gente tem um convidado especial hoje, né? Hoje tem um convidado para lá de especial, Guilherme Amarino. E aí, tudo bem? Tesouro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Gui tem sido alguém que tem caminhado dentro dessa área na nossa igreja, hoje tocando, né, toda a área de produção de conteúdo digital junto à APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Alguém que já tem essa exposição normalmente por causa da questão musical e tudo mais, e que hoje também está envolvido na produção dessas coisas, então vai nos ajudar a perceber um pouquinho, né, disso, desse ambiente sedutor e como isso pode de fato ser algo que contamina e que prejudica a vida do ministro, não apenas do pastor, mas do líder que está à frente, na parte da música, em todas as outras áreas da igreja, ministerialmente falando, e como que essa é uma atenção que a gente precisa ter. Gui, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Davi. Obrigado, Rodrigo. 2 reverendos, que são para mim exemplos e também bons amigos. E vocês estão ouvindo a gente também. Valeu aí por ter a paciência de ouvir a gente em vários outros lugares. Mas estamos aí, mais uma coisa. A exposição às vezes é boa. Até, boa e ruim. A gente vai falar das dicotomias da exposição. Talvez, acho que uma frase de início, assim... será que o pastor, ele deve ser... Pastor, o ministro, o líder, o voluntário da igreja, ele deve ser admirável ou ele deve ser admirado? Uau. E o que a gente busca, sabe? Tipo, será que a busca por admiração, que no fundo a rede social ela é isso, né? Ela revela o quanto a pessoa ela quer ser admirada. Mas será que as pessoas também estão dispostas a serem admiráveis, né? Elas são dispostas a reproduzir um caráter mesmo ali ou só reproduzir algo para conseguir palmas, né? É verdade. E eu acho que esse é o grande desafio, porque, de certa maneira, a gente está num ambiente que nos torna pessoas públicas. E não tem como você fugir disso. Isso é inevitável. Porque se você se coloca, né, inclusive em pé, respondendo a um chamado, a uma vocação que vai ter o direcionamento de pessoas como alvo, você acaba tendo que viver essa exposição, ela é natural, mas lidar com isso talvez seja a questão mais complexa em relação, primeiro, ao nosso próprio coração, né? Porque nós temos uma inclinação normal a isso, e a talvez ter uma percepção equivocada, né, desse nosso papel. Então, ao mesmo tempo que é importante, a gente tem que buscar essa exposição porque a gente entende que o engajamento de pessoas, que a gente pode alcançar com as verdades do evangelho vai ser impactante, então a gente vai buscar isso para que esse ambiente ele seja cada vez maior, para que a gente possa efetivamente cumprir o papel, mas o cuidado, né, para com isso e nessa exposição, né, porque isso já era complicado, Davi, no passado, desde o tempo do meu avô que se formou em 1947, a exposição pública diante das outras pessoas, porque o pastor ele já era uma pessoa diferenciada, né, geralmente ia para uma cidade
cidade, pouca gente tinha a formação acadêmica que ele tinha, então isso já gerava, né, principalmente, né, naquele Brasil mais rural, uma certa admiração. Então isso já existia, né, mas esses holofotes, eles estavam ali mais localizados na igreja ou em alguns ambientes da cidade que o pastor se envolvia. Com a questão, né, do advento da internet, né, do ambiente digital, das redes sociais, esse negócio toma um volume e uma proporção estratosférica, né? Mas é que tá, a grande questão é essa. É que quando você chega na sua comunidade, na sua cidade, no bairro, na comunidade, você é o pastor. Você é o reverendo, quer você seja o padre, quer você seja o pastor, quer que você seja o bispo, ou até hoje em dia, como existem os apóstolos, você é o líder daquela comunidade, você é respeitado por aquelas pessoas, porque elas são as suas ovelhas, e você é o líder delas. A rede social amplia o leque, a rede social faz com que você consiga alcançar instantaneamente, essa é a ideia do online, instantaneamente todas as pessoas no mundo, desde que estejam conectados àquilo ali, porém, você deixa de ser o pastor. Você é só mais um usuário. As pessoas o que você coloca, a ideia do admirável e do admirado, é de que o que você coloca não existe mais o filtro e a barreira de você ser ou não ser o pastor e as pessoas pararem para lhe ouvir. As pessoas sempre vão partir do princípio de que você é igual a elas e elas têm todo o pleno direito de lhe criticar, mesmo não sabendo, mesmo não tendo embasamento e nem capacidade para lhe criticar. Então você pode ser a maior autoridade que existe, quer seja militar, quer seja civil, quer seja religiosa, em qualquer aspecto, até mesmo a gente viu isso muito na pandemia, de que médicos renomados, médicos infectologistas, que um menino de 15 anos chegava para ele e dizia que ele estava errado, sem saber por que ele estava errado. E a mesma coisa acontece dentro disso. Se nós, pastores, quisermos enveredar por esse caminho da impessoalidade, você não vai ser o reverendo, você vai ser um usuário como outro qualquer. E isso vai gerar em você, vai precisar gerar em você aquilo que você está falando, que é a capacidade, antes de mais nada, de você conseguir ser admirável. Sim, e uma ideia boa é que isso é uma verdade sim e não, e ela tem quase que um gancho de é muito tentador isso, como se fosse um manjar turco, lembra? Porque tem uma tentação muito grande na rede social, que é você conseguir seguidores. E a rede social, ela funciona desse jeito. Você tem algumas regras, um algoritmo, cada rede social tem um jeito de funcionar e você, inevitavelmente, ao mesmo tempo que é uma pessoa ali, usando um usuário, você também é um conteúdo. Sim. E tudo gira em torno de conteúdo. Qualquer foto, story, reels que você vai colocar, um vídeo no YouTube, tudo isso é conteúdo. E a partir do momento que tudo isso é conteúdo, esse conteúdo ele se torna, seja de maneira literal ou não, monetizável. A rede social está ganhando ali. Você é o produto da rede social. Você, como um usuário ali, Reverendo Rodrigo Leitão, Davi Luna, eu, Guilherme Amarino, ou então qualquer outra empresa que a gente crie, iniciativa que a gente crie. Eu vou criar um Instagram de sermões expositivos, vou criar um Instagram de reflexões diárias, vou criar um Instagram de devocional, vou criar um Instagram para missões e tal. Aquilo lá vai ser encarado pela rede social como um produto. E dentro das regras da rede social, ela vai alavancar ou então levar para baixo o número de seguidores, pessoas que estão engajadas, etc. O Bryan Chapell, quando ele vai falar sobre sermão, querido, pregação cristocêntrica, o sermão cristocêntrico, ele coloca alguns princípios para o pregador de entender para quem ele está falando e entender também como portar. Ele vai falar que cada igreja, dentro de todos os membros que estão ali ouvindo o pastor pregando, essas pessoas elas têm o Logos,
Então elas vão entender a pregação de uma maneira racional, elas vão entender o que o pastor está falando de uma maneira lógica, porque é uma sequência de ideias, é uma argumentação, mas não é só isso. Não. A gente tem o perigo de, às vezes, reduzir bastante as coisas, né? E aí o Brian Shepherd fala, mas também as pessoas também vão ouvir de maneira patológica, com o patos. Então ela vai ouvir com sentimento, com sensação. Então, às vezes, o pastor está contando uma história e essa história traz emoção. Ou então o pastor está expondo um texto que para ele é muito emocionante e a pessoa vai sentir isso e vai receber isso. Então, olha só que interessante. Você tem o lógico, argumentativo, e você também tem aquela sensibilidade de sensações, sentimentos, que é muito importante para pregação, no caso do Brian Shepherd. Mas tem uma terceira ponta, que é o ethos. E o Brian Shepherd vai falar um negócio muito interessante. Não adianta nada o pastor ele ser um cara argumentativo, tremendamente bom nos argumentos, ou então muito bom na forma que ele captura os seus ouvintes com as histórias e tal, se na segunda-feira, quando ele estiver na cafeteria local, quando ele for pra padaria comprar alguma coisa, quando ele tá no mercado e ele vê alguém da igreja, ele tá lá brigando com a sua esposa, ou ele tá lá, tipo, xingando o cara, ou ele for mal educado com alguém, porque isso é o ethos. A pessoa que está ali se relacionando com um pastor pregando, ela não tá vendo só o pregador, ele tá vendo o pastor todo, tá vendo a pessoa toda. Agora, vamos transpor, talvez de uma maneira bem simplória aqui, isso que o Brian Shepherd fala para uma rede social. A pessoa que consome rede social, que tem um Instagram e que ela tá lá durante o dia, ela abre lá o seu Instagram, ela está no momento do trabalho, abriu por acaso, então no final do dia tá abrindo lá, e ela clica lá naquele coisinho dos stories e tá lá vendo. Ela abre um story de um pastor, vamos supor, de um ministro, de alguém querendo pregar o evangelho. Ela vai ver lá e aí tem o seu argumento lógico, uma cadência de ideias. Ela vai ver e tem a pessoalidade do cara, a passionalidade com que ele fala as palavras e tal. Mas tem todo o resto também. Tem. Porque ela segue aquela pessoa. E aquela pessoa, ela pode postar uma história anterior falando sobre XYZ assuntos. Ela vai postar uma história posterior comprando alguma coisa, ela vai num jogo do Corinthians, ver o Corinthians ganhar, por exemplo. Isso é um problema para ela. Isso é cada vez mais raro. E ela vai ver todo esse ambiente ético que o pastor vive. Ético no sentido de civilizatório, né? E isso é importante. Só que isso tem essa pseudo-exposição, eu vou chamar de pseudo-exposição, porque diferente daquilo que você falou na comparação da briga com a esposa na cafeteria, talvez esse ambiente mostrado, ele traga mais imagens de uma persona que é construída do que de fato da realidade daquele ministro, daquele verdadeiro. Então, eu acho que esse tipo de coisa vai gerando então uma construção. A grande brincadeira que todo mundo faz, né, é que geralmente quando alguém vai postar, para quem gosta de postar, né, o que come nas redes sociais, sempre é o dia do prato bonito, daquele lanche naquele lugar, nunca é, né, aquela coisa do prato zoado, preparado de qualquer jeito. É o primeiro episódio da terceira temporada de Black Mirror. A Black Mirror é uma série da Netflix, talvez alguns conheçam até, mas é uma série que tenta... eles estendem e tentam provocar os limites do que seria o futuro tecnológico pra gente. E um desses episódios é justamente um exercício de imaginação de como seria um futuro totalmente dominado pela lógica de rede social. E nesse episódio, o primeiro da terceira temporada, você tem a classe social de acordo com as estrelas dadas dentro de uma rede social que eles têm lá. Para ela ser convidada para um casamento, ela precisa de, sei lá, são 5 estrelas no máximo. Quem tem 5 estrelas é o cara mais rico do mundo, as pessoas mais prestigiadas e tal. E aí você vai numa padaria comprar um donut e uma rosquinha, você vai pagar. Se você tiver menos de 3 estrelas, você não consegue comprar lá.
E aí, para conseguir mais estrelas, você posta uma foto, as pessoas curtem, te avaliam, você fala bom dia para uma pessoa, aí a pessoa imediatamente tá lá, abre o aplicativo e te dá 5 estrelas, e aí seu rating vai crescendo. Isso quem pega Uber hoje em dia, cara, você tem que avaliar o motorista. Que te avalia também. E te avalia também. Vai bater a porta do Uber. Não, e quando chega no Uber que você olha que ele tem 4,7, 4,6 de rating, você não estranho. quer. Você já e 4,6 não é uma nota ruim. Não. Só que não é 5. E nem 4,9. E nem 4,9. E isso é uma lógica de rede social que meio que leva... A gente estava falando do Bryan Chapell com a discussão de pregação para dentro da igreja local, sem admitir o fato de que existe uma metanarrativa, um metaverso digital, que isso faz parte da nossa vida hoje. Eu não quero ser leviano ou fazer aquele lance da opção beneditina de falar que a gente tem que retirar todos os celulares. O pastor verdadeiro é o que não usa. Gente, eu acho que seria muito leviano da nossa parte a ir para esse lado. A rede social, ela está ali, ela faz parte das nossas vidas. Até porque o primeiro episódio que a gente gravou de paletó e bermuda, a gente falou exatamente dessa questão de que Deus, ele, né, por meio de Jesus ali, né, dizendo, não é aquela coisa da oração, né, tira, né, eles aqui, não, eu não peço que os tire do mundo, os livre do mal. Então é o lugar onde a gente tem que estar. Então essa realidade é a nossa realidade contemporânea. E ao mesmo tempo, as pessoas que nós vamos liderar e lidar com, pastorear e tudo mais, elas estão ali também. Evangelizar. E muitos estão exatamente nessa confusão. Mas aí é que dá confusão na cabeça do pastor. Isso. Porque eu chego na igreja que eu pastoreio, eu sou o pastor da igreja. Eu chego na comunidade que eu pastoreio, eu sou o pastor daquela igreja. As pessoas que eu convivo aqui, carne e osso, vocês aqui, sabem quem todos nós somos. Agora, na rede social não funciona assim. Eu não estou dizendo, não é de lá para cá. É daqui para lá. Isso. Porque eu tenho essa forma, esse ethos de ser o líder. Na rede social eu não tenho isso. Ou você pode forçar. Até que eu construa e seja visto, eu não tenho isso. Tanto que isso é uma coisa interessante. Você tem hoje, né... Há aqueles, né, que têm essa construção, vamos dizer assim, né, no mundo real, no dia a dia das igrejas, e tem já um nome conhecido e tudo mais, e que trazem isso para as redes sociais, mas você tem dois ambientes muito interessantes, porque você tem caras que são, assim, hiper conhecidos pelos seus livros, ou hiper conhecidos, né, no caso do ambiente pastoral, né, pelo ministério que fizeram e tudo mais, mas você vai olhar esse cara na rede social e ele não tem, né, uma presença digital significativa, muita capilaridade. E você tem o avesso, você tem caras que, assim, você nunca ouviu falar do cara, não tem nenhuma caminhada, vamos dizer assim, sólida, vamos dizer assim, de estudo acadêmico, mas que o cara construiu no ambiente digital, né, ali pro seu nicho específico, um espaço. E hoje você tem pastor que literalmente ele abdicou desse contato físico de pastorear e ele só fica na rede social. Aquilo que o John Wesley falou, que o mundo é minha paróquia, agora é o Instagram é minha paróquia, o Twitter é minha paróquia, etc. Cara, eu acho que tem algum valor, sim. Não, a gente não pode ser totalmente ruim, não é uma ação totalmente ruim. No entanto, ele tem um perigo que é extremamente ruim e é terrível, que é um pouquinho do que o Leitão falou há alguns minutos atrás, que na rede social você não é uma pessoa, você acaba se tornando uma persona. E às vezes 2, 3 personas. E múltiplas, para cada coisa você vira um avatar diferente. A gente troca de avatar na rede social, né? Igual o cara do Fragmentado. Então 24 personalidades. Inclusive eu brinquei recentemente nas minhas redes sociais, eu troquei foto de verdade para ser uma foto de inteligência artificial. Eu fiquei impressionado até porque a minha de inteligência artificial, cara, nem precisa fazer muita mexida com a questão. Tem um cabelo volumoso lá, cara, que eu nunca mais coloco foto real, cara. Eu deixo a inteligência artificial fazer. Eu olho e falo assim, meu Deus, eu nunca tive tanto cabelo, um cabelo tão volumoso, né? Dá pra ser até, sei lá, modelo de shampoo. Eu adorei aquele negócio. E é maravilhoso isso, porque isso puxa uma discussão que é exatamente essa. Na rede social é mais fácil eu ser qualquer persona do que eu mesmo. Só que você nunca vai ser você mesmo. Exatamente. Nunca vai. É muito mais fácil eu criar um Guilherme seguindo as lógicas do algoritmo
E eu vou ser tentado a isso o tempo todo. E aí, cair nessa, esse é o maior perigo para os pastores. Porque a rede social ela vai ter as suas regras. Tem tipo de conteúdo que dá mais certo que outro. Uhum. Se você entra numa polêmica, que é a polêmica da semana, você vai ser mais visto. Tem tipo de tweet que vai ter mais curtida e tem outros tipos que não. E você pode facilmente, ao longo de uma tentativa de erro e acerto, você ir para o lado que mais aplaudem. O Japa e eu estamos lendo um livro atualmente que chama The Chaos Machine, que é de um cara, jornalista chamado Max Fisher. E ele acaba esbarrando na temática da rede social. E ele chama a rede social de uma máquina do caos. E o subtítulo é como que as redes sociais têm contribuído para reprogramar o nosso cérebro. Isso é uma condenação grave que ele faz. A gente ainda está lendo e estudando sobre isso, mas a provocação ela é massa. Por quê? Talvez a lógica das redes sociais, a lógica do algoritmo e tudo mais, tem mudado o jeito que nós nos comportamos, inclusive com as nossas relações para fora delas. Sim. E o pastoreio não fica de fora disso. Mas isso é tão óbvio e tão latente que até mesmo quando você vai pregar hoje, você já fica planejando na hora do sermão as suas frases de efeito. Porque eu vou colocar no Rios na segunda-feira, porque daí vai ter um monte de curtidas, e aí são 30 segundos a 1 minuto de sermão que vai ser compartilhado. E quando você monta o esboço, aqui tem uma frase de efeito, aqui tem uma frase de efeito, aqui tem outra frase de efeito. Você já diz até pro pessoal da comunicação na igreja, assim, presta atenção só nessas 4 partes aqui, já corta isso, porque... Ou seja, você não prega, você não dá mais a prédica, você não dá mais a admoestação para aquelas pessoas que estão ali da sua comunidade, que estão ali vendo e ouvindo ao vivo. Você está preocupado com o que vai acontecer depois. Mas, Davi Luna, você não acha que cabelos longos não se usa mais? Você deixou de tocar só a guitarra e agora toca um instrumento que sempre dá a mesma nota aqui, ó. Ratatatá. O ratatatá não é mais a arma que Humberto Gessinger foi lá e colocou na música. Agora é o teclado que a gente... Só que você também precisa entender que para essas mesmas pessoas o céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa direção. Exato. Entendeu? E aí ele também faz a mesma questão perguntando quem são eles e quem eles pensam que são. E aí agora eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Só. Vai baixar no vídeo Engenheiros do Havaí puxando royalties de tudo. Essa é a lógica da rede social, puxa o royalties pelo algoritmo. Cara, não é leviana a minha afirmação, acho que eu quero aprofundar nisso, porque continuando aquele papo de que a rede social ela tem uma lógica, o algoritmo ele vai fazer dar certo algumas coisas e dar errado outras, o risco de um pastor, e aí me colocando na jogada, eu tenho lá o Projeto Sola, como música, a gente produz ali, é um ambiente artístico, nós temos músicas confessionais e tem uma lógica. Nós com todos os conteúdos que produzimos aqui na IPB Multi, tem um conteúdo cultural... Pausa pro merchan. Se você ainda não tem acompanhado os programas da IPB Multi, você pode fazê-lo acessando nesse momento multi.ipb.org.br. Além de paletó e bermuda, você vai acompanhar uma série de outros programas, muitos deles, inclusive ancorados pelo nosso querido Guilherme Amarino. É isso aí, um corte rápido para uma propaganda. Como por exemplo, você está vendo um vídeo no YouTube, se você não tem o YouTube Premium, você vai ter que ter um anúncio. No meio. O problema é se o cara ficar empolgado agora, ele desligar a gente e procurar das outras coisas. Pessoal, espera só um pouquinho. Assiste o resto. Acaba o resto desse episódio aqui, depois você vai ver o Guilherme lá no Peregrino da Alvorada e vai ouvir o Guilherme nas Bananas São Radioativas, tá? E é isso, cara, a rede social é esse negócio que é caótico, que toda hora tem alguém querendo chamar a sua atenção. E aí essa lógica leva a gente a pensar, pera, esse tipo de conteúdo funciona mais que aquele. Mas a minha inquietude, e aí eu falo isso como pastor, a minha inquietude é que o mundo não fomentou a rede social, é a rede social que fomentou. Se fomentou a si mesmo. Não, mas ela fomenta o mundo real. Por exemplo, qual é a grande propaganda de um novo restaurante? Ele é instagramável. Isso. A pessoa não vai comer. E aí eu me lembro muito bem que aqui em São Paulo tinha um blog, da época que a gente comia bastante, né? Chamado de Coma com os Olhos.
Entendi. E esse blog, na época dos blogs, né? Ele vendia, ele mostrava a comida pelo desenho. E ele ia na realidade, assim, esse aqui é o desenho e aqui é a realidade. Como é que funciona hoje os restaurantes? A propaganda dos restaurantes hoje é para você tirar foto. O restaurante, ele é chamativo porque ele tem um ambiente instagramável. Tem aquelas asas, tem aquelas coisas para você tirar foto. Os shoppings hoje, eles criam os seus designs interiores de forma instagramável. Mas a gente pensa até a igreja. A igreja, pronto, você coloca as igrejas menos abastadas, aqueles pallets. Postar, colocar o hashtag da igreja, marcar a igreja, e a igreja vai crescer na rede social. Exatamente. Às vezes ela vai crescer com um número de seguidores e curtidas, etc., muito maior do que o número de membros. Isso é extremamente comum. Pois muito essa maior que é a do que o número de inquietude. membros. Mas essa que é a questão. Você deixa de cuidar das pessoas reais e você passa a querer simplesmente só cuidar dessas mesmas pessoas que estão ali reais de forma remota, de forma virtual. Esse é um problema. Esse é um problema que Mas acontece hoje. Qual é a origem disso? O Max Fischer, ele elabora isso com outro viés, que é o seguinte: quantas vezes na semana, ou quantas vezes no ano, 70 a 100 pessoas levantam pra você e te aplaudem por causa de alguma coisa que você disse? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Na minha, Quantas vezes no meio do metrô, no meio de uma conversa... imagina essa cena. Você tá no meio do metrô, você tá conversando, por exemplo, tá eu e o Japa conversando no metrô, vindo aqui pra Pecom de manhã, e a gente tá conversando sobre várias ideias e tal, e aí eu solto uma frase, e de repente as pessoas no meio do metrô levantam e falam assim: nossa, olha só, blá, blá, blá. Isso é uma segunda-feira normal no Instagram ou no Twitter, etc. Você falou nada, ainda mais... reclamou da Enel, reclamou da Claro, falou alguma coisa sobre governo, sobre igreja, sobre qualquer outra coisa, e aí de repente... Todo mundo aplaudiu. Sabe o que isso gera no coração humano, e principalmente no cérebro, para partir para o lado na neurociência, etc., um negócio que chama dopamina. Sim. Isso gera prazer, senso de realização. Opa, exatamente. E altamente viciante. Totalmente viciante. É a razão de hoje a gente ter narcóticos, etc. Tudo isso por conta da dopamina gerada, e o cara quer mais isso. E pensa, você gerou uma alta quantidade de dopamina com pouco esforço. Você escreveu 4, 5 palavras, 120 caracteres, agora 240 caracteres. E aí com o Elon Musk, sei lá quantos mais. E você se frustra quando não tem a quantidade que você espera. E você quer o quê? Eu quero escrever algo... Pô, aquele lá deu certo. Isso que eu escrevi, eu tive 100 curtidas, eu tive 1000 curtidas, eu tive 10.000 curtidas. E isso agora que eu escrevi, tive 10. Por que eu tive 10? Qual o problema? Por que eu não tô conseguindo tanta gente agora? Vou dizer isso de novo. Vou voltar naquilo. Como se fosse uma fórmula mágica. E esse negócio é sedutor ao ponto de desviar a gente de determinados caminhos. E no caso, né, do pastor, e a gente está falando bem desse aspecto ministerial, vamos falar do ministro como um todo, da presença de quem está ali na igreja, isso faz com que algumas coisas comecem a aparecer. Tipo aquela coisa do, opa, se o chocar é o que vai me dar as 10.000, e aí eu começo a ver... caras dizendo coisas que você sabe que o cara não... Ele não pensa daquele jeito. Ele não acredita naquilo, ele não pratica aquilo, ele não faz aquilo. No Twitter a gente chama que a pessoa tá querendo biscoito. Biscoito, exatamente. E aí ele tá trazendo aquilo ali porque ele vai experimentar isso. E isso se torna muito complicado, porque aí a gente vai começar a atravessar algumas fronteiras, né, que para mim elas são muito perigosas. E falando na realidade ministerial, a gente vai falar disso inclusive em aspectos teológicos, porque o cara vai começar a brincar com alguma coisa de vivência, porque ele vai chegar ali, esse limiar, até aqui, opa, é isso aqui. Aí, e se alguém depois questionar, depois eu digo que não é bem isso que eu quis dizer, né? Mas ele traz aquele negócio, né? E isso é... Lembram do filme do Chalamet chamado A Vila?
Sim, pronto. Que o cara cria um demônio, cria um inimigo para poder manter o pessoal ali dentro. Para poder manter o pessoal e aí ele é a salvação do inimigo. Hoje você tá de Shyamalan, né, cara? Já citou Fragmentado, filmes, né? O cara tá assim, né? Filmes. O Luna falou um negócio num episódio para trás que, assim, o pastor ele se esconde atrás do púlpito. Sim. É uma tentação tal qual nós, pastores, nos escondermos atrás de púlpito, também nos escondermos atrás dos nossos avatares de rede social. Claro. Porque é o seguinte, conteúdo teológico, devocional, as pessoas elas vão buscar isso. Alguém quer buscar uma referência teológica, uma referência espiritual. E a gente vê, cara, tem contas gigantescas de Twitter, de Instagram, Facebook, que produzem esse tipo de conteúdo. Eu não estou causando demérito nesse tipo de conteúdo. Não é o tipo de conteúdo em si. Mas é a tentação do nosso coração de eu me esconder atrás dos milhares de seguidores que eu tenho. E o meu Instagram não é grande, né? Nem de longe grande, como alguns outros que nós temos aí. Pessoas que têm 50, 200, milhão de seguidores, e aí o cara fala A, todo mundo tá falando A. Sim. O cara fala, esse livro é da hora, todo mundo tá comprando esse livro. Aquele pastor é aquilo lá, todo mundo tá fazendo isso. E é facilmente, tal qual, é facilmente tentador o pastor se esconder atrás do seu púlpito e não se envolver na cidade, como vocês falaram. Também é facilmente tentador o pastor se esconder atrás da rede social e não se envolver com a sua igreja. É verdade. Sim. É isso mesmo. E faz tudo isso de uma forma virtual. Por exemplo, o WhatsApp, ele serve para você pastorear instantaneamente. Mas ele não é a ferramenta completa para você pastorear. Como, por exemplo, antigamente a pessoa chegava, estava com um problema e ligava para a secretária do pastor para marcar um dia, às vezes passava 2, 3 dias para poder ir lá falar. Hoje no WhatsApp você consegue resolver aquilo ali instantaneamente. Pastor, aconteceu isso aqui agora, tem como o senhor me ajudar nesse ponto? Certo, só que não é o fim das coisas. A mesma coisa são os directs no Facebook, no Instagram, no Twitter, não é a mesma coisa. Ele não Mas é vai o final. gerando aquela sensação de que, opa, missão cumprida. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Pronto, você deu a dipirona, a dor de cabeça passou, mas o problema que gerou a dor de cabeça continua lá. E, Gilmar, a pessoa ela vai se sentir pastoreada também. Vai, porque ela está acostumada ela tá a isso. Ali e ela tá absorta num ambiente virtual. E tudo bem a gente usar. Meu pai, ele é da área de TI, né? Então, ele sabe muito disso, de tecnologia. Meu pai é um vanguardista tecnológico, assim. Eu cresci com a nossa casa tendo as vanguardas de tecnologia chegando lá, assim. Vamos usar a internet, olha só, vamos fazer isso, olha só agora, tem essa nova mídia, tem isso, aquilo. Meu pai, ele sempre trabalhou com telecomunicações e ele é sempre, assim, muito positivista nesse aspecto. Eu, às vezes, sou tão negativo que a gente briga com meu pai. Mas eu tenho que dar o braço a torcer, porque realmente, assim, muitas coisas que nós temos como inovações tecnológicas, inclusive redes sociais, elas são ferramentas poderosas para, inclusive, o pastoreio. Mas, ao mesmo tempo que ela é uma bênção, é uma maldição. Sim. E essa parte que eu acho que o programa de hoje é muito voltado para isso, né? Nos fazer enxergar. Porque muitas vezes a gente só se fala da bênção. Muitas vezes só se fala dos âmbitos positivos. E pouco se fala da maldição. E para o coração pastoral, é muito sério a parte da maldição. Claro. É muito sério a parte negativa da coisa. Porque, pessoalmente agora, eu tô cansado de ver amigos, pastores que nós às vezes encontramos, admiramos, às vezes pessoas que são próximas da gente, cansado de ver como que a rede social ela pode se tornar a maior tentação da vida de uma pessoa. Claro. E ao mesmo tempo ela vai se tornando talvez o maior ídolo da vida de uma pessoa. E aí, Gui, aquilo que a gente falou, né, do fragmentado, do persona, que vai sabotando aquilo que inclusive é base para a nossa fé, né, dessa genuinidade e autenticidade, né, e
principalmente dentro de uma perspectiva reformada, né, de que o tempo inteiro nós somos, né, isso que nós somos. E aí o cara ele vai trazendo, né, essas divisões. Eu lembro que mais de uma vez eu tive que conversar com colegas, amigos muito queridos, e dizer assim, cara, a sua postura na mídia social não é que ela não é uma postura de um pastor, ela não é uma postura de um discípulo de Jesus. E o cara responde assim, mas é meu perfil pessoal. Eu falo assim, como se fosse fácil, como assim? Desconectado. Mas essa é a ideia de que ele está separando assim, essa é a minha persona pastor, mas esse aqui é o meu perfil pessoal que eu posso, né, falar, mas como assim? É que ele tenta desvincular a bermuda do paletó. Exatamente. Eu trabalhei em escola como professor de música, escola regular, assim, em Fundamental 1. Nós, na época, como professores de escola, tínhamos as redes sociais. Os alunos do Fundamental 1 normalmente não tem, né? Tipo, criança, tudo mais, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos. Só que os anos foram passando e aí os alunos de 9, 10, 11 anos começaram a ganhar celular. Começaram a ter suas próprias redes sociais, os pais deixando e tudo mais. Apesar de que para você ter um Instagram, um Twitter, etc., você tem que ser maior de idade. Mas eles dão um jeito, assim como todo mundo dá um jeito de alguma coisa. E aí, os alunos começaram a seguir os professores nas redes sociais. Se relacionar com os professores de rede social. Mandar mensagem, curtir post, comentar, etc. Chegou um tempo que na escola, uma escola secular, não é uma escola cristã nem nada, nem confessional, nem nada, uma escola. A instrução foi, olha, não postem qualquer coisa. Prestem atenção de que ao mesmo tempo que vocês são professores desses, na vida social de vocês, internética, eles também vão ver. E aí teve casos de professores, às vezes postando alguns tipos de foto e tudo mais, e tendo que ser chamado a atenção na foto. É injusto, é justo. Mas é minha vida pessoal, mas é o meu mural, mas ao mesmo tempo que é seu, não é seu. Mas é que tudo que tá na rede social não é pessoal. Isso. Não existe a gente tem a falsa sensação de que não existe privado. A não ser que você crie um perfil privado que só aquelas pessoas que você deseja. Aí é outra história. Aí sim, o trancado, né? Isso. Perfil trancado. E que você só aceita pessoas daquele seu nicho. É uma coisa. Agora, um perfil público, algo que você possa ver, por exemplo, o próprio Facebook, você não tem como fazer isso. No Instagram e no Twitter você consegue. Acho que seria extremamente tranquilizador se nós assumíssemos isso. Isso não é dividido, é junto. Tá, beleza, então eu vou postar algumas coisas aqui e eu não preciso postar tudo. Porque às vezes eu vou postar uma foto nesse lugar que tal. Às vezes nós postamos não porque é legal ou porque faz parte da nossa vida, mas porque você tá pensando que alguém lá vai ver e você quer provocar. Exatamente. E aí quando vem a provocação, você fala, não, mas é meu. É meu mural aqui, sabe? Da mesma forma que disseram pro Leitão. Eu sei que eu vou me alongar um pouco aqui, mas acho que a conversa tá boa. Eu vou falar um pouco mais. O Twilight Zone, que é Para Além da Imaginação, tem a nova versão que tá fascinante agora, né, cara? Jordan Peele. Jordan Peele, né, cara? E tem a versão do Jordan Peele, primeira temporada, o episódio número 1, é sobre um comediante. Esse episódio é sensacional. Pastores, líderes. Se você não gosta de Twilight Zone, não me interessa. Mas você, como tarefa de casa, vai ver esse primeiro episódio. Eu acho que o pastor ele tem que ver esse primeiro episódio. Porque ele é a jornada de um comediante, e o comediante não é bom. Ele nunca tá dando certo. Ele não é engraçado. Não é engraçado, as piadas dele não são boas, ninguém gosta dele, ele vai naqueles bares que tem stand-up e tudo mais, ninguém aplaude. E aí ele encontra uma pessoa que acontece um negócio sobrenatural, porque afinal é o Twilight Zone, e aí ele aprende que se ele zoar alguma pessoa que ele conhece, falar alguma coisa de alguém e tudo mais, todo mundo tá dando risada. Só que começa a acontecer um negócio bizarro nesse episódio. Porque à medida que ele fala de alguém... Ele perde esse alguém. Ele perde alguém. Mas perde assim, a pessoa some. Cara,
à medida que nós utilizamos da nossa força pessoal para expô-la na rede social, nós já temos que ter esse prévio conhecimento que elas já não pertencem a nós. Sim. E muitas vezes a gente acha que, não, vou falar daqui, disso aqui, tô expondo minha vida e tal. À medida que você expõe a sua vida, você perde direito daquilo lá que você tem. Porque vai ser usado por alguém, vai ser visto por alguém e tal. Então, tranquilizar e equilibrar essa visão de rede social é importante pra gente. E não esqueça que, na maioria das vezes, você se transforma num Muppet, num fantoche. Para que você possa agradar. Fantoche, exatamente. Para que você possa fazer o que ela quer que você faça. E tem aquele aspecto que, no fundo, né? A gente tem aquilo de fazer aquilo que, né? A gente não gostaria que as pessoas vissem a gente fazendo, né? Vamos sair de Engenheiros da Havaí e vamos para Capital Inicial. Mas, e aí, o que a gente... O rock brasileiro... hoje está presente, vive. E aí o que acontece? É esse negócio daquilo que você faz, né, que ninguém está vendo, que te expõe de verdade. E aí a gente vai sair daqui, vai lá no Saramago, vamos para um ensaio sobre a cegueira, que é aquele negócio dessa, né, coisa do abrir mesmo quem de fato você é, porque se você acha que ninguém está vendo, você faz. E a rede social, ela vai trazer um confronto com isso, que ele dá um nó na cabeça. Porque ela está trazendo a exposição, então para você agora, né, simplesmente não ser você mesmo, você vai ter que criar alguma outra coisa. E isso, com o passar do tempo, vai gerando isso, né, desse desespero da pessoa não conseguir entender nem a sua própria identidade. E aquilo que você disse, que a gente percebe em alguns amigos, pastores, né, líderes, com o passar do tempo, que vão se deixando seduzir, né, por isso, a sensação que eu tenho é, o cara perdeu completamente a sua identidade. Ele não sabe mais. Não sabe, não. Como se fosse um fantoche. É como se fosse a exortação que o apóstolo Paulo tem que fazer para Pedro em Gálatas. Pedro em Gálatas, ele tinha perdido um pouco, em termos, Sim. um pouco da sua identidade. Ele estava querendo agradar uns, e à medida que chega a outros, então vou embora. Né? E a lembrança do apóstolo Paulo, a bronca de Paulo em Pedro não é tipo, Pedro, você está sendo mal hipócrita, que isso que é lá. Tá, por trás das entrelinhas do que o apóstolo Paulo diz, é isso. Mas mas Paulo lembra Pedro do Evangelho. Esse é a linha principal da coisa. É óbvio que nós, como os apóstolos tiveram, nós, como Moisés teve, nós, como, sei lá, como se cada hora uma coisa está na cabeça, né? Igual quero ser John Malkovich, né? Já que a gente está... dependendo de quem tiver ali. E aí a gente tem essa tendência, né? Cada um vai ter. Cada personagem bíblico teve as suas próprias tentações e seu próprio tempo que viveu. Moisés teve a tentação de liderar um monte de gente e às vezes nem ouviu o conselho do seu sogro. E aí teve que o sogro vir, Moisés, tá confuso o negócio aqui, vamos fazer um negócio. O próprio Moisés, irritado lá das águas de Meribá, teve suas consequências. E, por exemplo, Paulo tá lá querendo pastorear Jerusalém, porque Jerusalém é Jerusalém, e a igreja manda ele embora. Exatamente. E aí ele vai embora e a igreja cresce. E aí tem que passar um tempão para ser ali preparado, né? E na rede social a gente não quer essa parte. A gente quer ver o Paulo bem-sucedido, a gente quer ver o Pedro já corrigido, a gente quer ver os discípulos já todos comprometidos, sem ter as partes mais sujas e imperfeitas, porque a rede social ela vai cobrar perfeição. Sim. A rede social quer as 5 estrelas. Só que ela não existe. Por isso ela é um avatar. Ela é falsa. E essa é a realidade também da vida ministerial. Esse é o dia a dia. E é disso que a gente tem conversado no nosso podcast de Paletó e Bermuda. Hoje foi muito bom, né? A vontade de ficar aqui batendo papo. Teu Guilherme aqui foi muito legal. Conversa de tecnologia. Mas ela vai voltar, né? A gente já deixa aqui o convite estendido. O Guilherme está com a gente em um outro momento para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Em um determinado momento do programa eu já não sabia mais se a gente estava fazendo de Paletó e Bermuda, se a gente estava fazendo Peregrino do Alvorada, se a gente estava fazendo Contemporama. Todas as coisas juntas num lugar só. Olha lá, um outro filme bom. Opa! Não sei se eu falei o nome certo. Tudo ao mesmo tempo. O Japa tá dizendo que tá errado. É isso aí. Pessoal, mas isso só mostra pra gente que o ser humano é um ser integral. Não tem como diferenciar. Não tem como ser só a bermuda, não tem como ser só o paletó, não tem como ser
não tem não como... interruptor que você fica trocando. Isso, não existe, não tem como tomizar as coisas. Nós somos um ser integral e o que a gente é o que a gente é. O que a rede social tenta fazer é justamente isso, é fazer partes que não existe. Por isso que ela é só virtual. De Paletó e Bermuda vai ficando por aqui, mas a gente vai voltar.